Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor que vai estar ministrando essa disciplina de Sociologia. Estamos na nossa 11ª aula e estamos com conteúdo de segunda série, tá? E o nosso conteúdo, a nossa temática, problemática trazida é fazer conhecer, né, os conhecimentos sobre os regimes totalitários na Europa, Ásia, África e América Latina, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala sobre esses regimes, nós estamos, na verdade, falando sobre filosofia política também, né? Sobre a própria política, como é que a sociedade ela se estrutura. Tudo bem? Vamos aí para o nosso conceito, né? Conceito inicial do regime totalitário. Os regimes totalitários estão baseados no Estado centralizador, antidemocrático e autoritário. Esses governos surgiram após a Primeira Guerra Mundial, em diversos países da Europa, a partir da crise do capitalismo e do liberalismo. O totalitarismo foi uma reação conservadora à democracia e ao liberalismo político e econômico. Assim, depois do desastre da Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia de que os governos deveriam ser fortes para serem eficientes. Eles surgiram na Espanha, né, que foi com o governo totalitário, com ditaduras desse ditador aí Franco, Portugal, Alemanha, né, Portugal teve o ditador Salazar, Alemanha Hitler, e na Itália nós vamos ter Benito Mussolini. Então, pessoal, esses regimes totalitários, eles surgiram, um dos fatores que levou ao surgimento foi justamente a decaída, né, desse conceito liberal que foi desenvolvido a partir da Revolução, a primeira fase da Revolução Industrial, né, esse liberalismo defendido por John Locke e também Adam Smith, que Adam Smith, na verdade, defende o liberalismo econômico e o Locke ele vai defender o liberalismo político. Essa ideia liberal, ela se perpetuou, né, até que houvesse a quebra da Bolsa de Valores, e isso foi uma problemática porque trouxe a descredibilidade, né, o povo passou a não acreditar mais nesse liberalismo e nem no poder do capitalismo. Então, em cima dessa proposta, né, houve um pensamento por parte de alguns de que o governo ele deveria ser antidemocrático, centralizador, né, e autoritário para que pudesse ser um país forte, porque lembro que a Alemanha ela sai da Primeira Guerra devastada, a Itália ela estava vivendo um momento totalmente diferente, Portugal e Espanha eles passaram por crises, né, econômicas e políticas para que elas pudessem, né, se unir nesse pensamento. Tudo bem? E aí vamos ter a origem do Estado totalitário. A partir da Primeira Guerra Mundial, as democracias liberais entraram em descrédito, os partidos políticos, as eleições, o voto direto, tudo isso era apontado por setores da direita como motivo para os conflitos e crise econômica. Surgem então vozes que defendem o fim da democracia liberal e a implantação de um sistema onde o poder ficaria na mão de poucos. Assim, né, adiante da crise econômica e política, as ideias totalitárias ganharam terreno. Esse foi o caso da Itália, onde Benito Mussolini afirmava que a maior maneira de resolver os problemas do país era a criação de um regime totalitário. Assim, foi a transformação pela qual passou os governos soviéticos após a morte de Lenin, quando o regime centralizou na figura de Stalin. Dessa maneira, aqueles que não estavam de acordo com as diretrizes stalinistas eram perseguidos e o poder decisório do soviético foi diminuindo. Então nós vamos ter transformações que aconteceram na Europa, lembrando que esse primeiro momento, o nosso foco é justamente nos regimes totalitários que surgiram principalmente na Europa, tá? Então uma das características que vai ter, né, esse formato totalitário que vai apoiar essa solidificação
é justamente essas principais características que nós estamos elencando aí. Por exemplo, governo centralizado, apenas um ditador, apenas a imagem de um líder perfeito, o nacionalismo extremo, né? Hoje nós estamos vivendo muito essa questão do nacionalismo, né? O patriotismo, né? Antiliberalismo, que é um conceito de dizer que o capitalismo não funcionou, que levou a uma crise, né? Então vamos pensar numa alternativa de um governo que seja contrário, né, ao liberalismo. Nem todo mundo está liberto, né, para poder falar o que quer, fazer o que quer. O liberalismo, ele tem essa tendência, ela dá suporte para aquela pessoa que trabalhe, ela seja dignitária, né, daquilo que produz. Né? Então temos também uma das características, o militarismo por trás desse regime totalitário, ou seja, todo líder que assume o poder, ele tem o apoio das Forças Armadas, ou seja, quem tem a arma, né, tem o poder da vida ou da morte. Então as organizações militares para a juventude, ou seja, na maioria dos casos, dos regimes totalitários, no caso de Hitler, ele colocava escolas militares para doutrinar e alienar a criançada para que o menino crescesse já com essa ideia de que a imagem do líder lá, patriota, é o líder soberano. O culto ao líder é uma outra coisa. Nós estamos vendo 2 slides aí, quando Hitler ergue a mão, e aí um estádio inteiro, né, fazendo essa apologia, né, à imagem de Hitler. Tá? O culto ao líder. O partido único, ou seja, quando Hitler ascende ao poder, ele dissolve todo tipo de manifestação social que venha a ser partidária na Alemanha, assim aconteceu também com Benito Mussolini. Então, sempre quando o governo totalitário, uma das características dele é diluir qualquer outra forma de oposição que existe, né? E o expansionismo territorial. Então, Hitler, ele almejava conquistar não somente a Europa, mas também o mundo. Tá bom, gente? Então vamos prosseguir. Então no item 4, os principais regimes totalitários. E aí nós vamos ter no item 5 o stalinismo, né? No item B aí o fascismo que aconteceu na Itália. O C, o nazismo, né? O nazifascismo e o nazismo que aconteceu na Alemanha. E nós temos também no item 5 o totalitarismo, né, ou a imagem daquilo que seria o sistema ditatorial. A diferença do totalitarismo para o ditatorial é que, no caso do ditador, ele assume o poder, né, e ele simplesmente se auto-intitula como se fosse um rei, ele dita todas as regras sociais, sem nenhum espaço de argumento, de aproximação. Então vamos ver aí o conceito. Apesar dos avanços da democracia no século XXI, muitos países continuam sendo governados por ditadores. O conceito de ditadura consiste num sistema de governo em que não há a participação popular, com os poderes centrados na mão do chefe do Estado, alça as posições por meio de golpe, revoluções ou eleições fraudulentas. Então, a diferença do sistema totalitário para o ditador é que o ditador, geralmente se elege através de um golpe militar, ou ele usa a população para fazer uma revolução, ou ele vai usar sistemas fraudulentos para se eleger e se perpetuar e sempre continuar. O sistema totalitário, não. O sistema totalitário geralmente acontece com apoio popular, não há um golpe, não há fraude nas eleições, mas ele consegue passar para a população essa ideia, né, ideológica e alienista ao povo para que ele permaneça no governo, para que ele fique, né, em cima da carne seca. No item 6, regimes totalitários na África. Eu tenho vários exemplos, mas eu peguei somente esse da Guiné Equatorial porque o tempo não nos permite. Então, no caso da Guiné Equatorial, que é um país da África, passou também por um sistema totalitário, tá?
E aí ele vai dizer, a Guiné Equatorial tornou-se independente da Espanha em 1968. Seu primeiro presidente foi Francisco Macías Nguema, com o discurso fortemente anti-espanhol. A grande maioria da população espanhola, a questão de 7 milhões de pessoas que estavam aptos para ficar em Guiné Equatorial, saiu do país em março de 69. Nguema embasou, né, o seu argumento, então, uma espiral de violência que terminou com a execução de 10 dos 12 ministros do seu primeiro governo, e os regimes parcialmente livres, que eram de 12 para 26 em 88, passaram de 17 para 35, e em 94 a Guiné Equatorial manteve-se, no entanto, como um regime autoritário que conserva desde 73 o ranking que está ranqueado entre os regimes totalitários, aí está de 6 para 7 mil mortos, né, envolvidos nesse sistema. Então tem vários, né, da África. No caso dos países, né, os índices que são apontados aí, né, países que são declarados, né, ausentes totalmente de qualquer tipo de sistema ditador ou autoritário, nós temos aí alguns países que não são, mas ainda permanece, por exemplo, ranqueado a Síria, República Central Africana, República do Congo, Coreia do Norte, né, com ditador, né, que está lá. Tudo bem? Vamos aqui para a América do Sul, né, nós temos exemplos aí de ditadores, né, que ainda permanecem, outros não, já morreram. E no Brasil nós tivemos um episódio muito parecido com o sistema ditatorial, com o modelo, por exemplo, modelos, né, que são inspirados, né, em países totalitários. Nós tivemos a Era Vargas, né? O Brasil nunca viveu um regime totalitário, né? Apesar disso, né, longe da nossa história, nós temos governos por regime ditatorial, como o Estado Novo, que aconteceu entre 1937 e 1945, e esse governo ele foi um regime duro, difícil de conviver, né, mas houve grandes avanços. O Brasil tem algumas conquistas, como as leis trabalhistas com Vargas e outras conquistas mais. Tudo bem? Então nós estamos indo para o nosso primeiro exercitando, né? O exercitando diz os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa das ideias grandiosas que o futuro trazia para a nação. Nesse projeto, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, na Espanha e Portugal. A atuação destes movimentos juvenis caracterizou-se, aí nós temos a questão certa, pela proposta de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadão. O professor César vai ficar por aqui, muito obrigado pela atenção, acesse a plataforma Eduque e vá lá no YouTube, tem acesso a webaulas, ead.acre, e tem acesso a todo o conteúdo do segundo ano, segunda série de Sociologia. Tchau!